A incerteza absoluta, o dia e a hora, ninguém sabe. Tendo acabado de falar sobre os sinais reconhecíveis para o juízo sobre Jerusalém, Jesus agora muda completamente o tom ao falar da sua vinda final. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. A queda de Jerusalém teve sinais de alerta, a abominação, os exércitos. A vinda final, em contraste, não tem precursores que permitam calcular a data. A ênfase muda de observação de sinais para imprevisibilidade total. Então, a gente muda completamente sobre a lógica de quando Jesus vai vir. Conforme se fala muitas das vezes, pode ser que Jesus venha daqui a pouco, pode ser que Jesus venha daqui a um dia, daqui a 1000 anos, a gente nunca sabe exatamente o dia ou a hora, mas a gente sabe que está quase se cumprindo, estão perto de todas essas conclusões. Então, não é apenas conforme fala ali, não é uma observação de sinais, mas uma imprevisibilidade total. Tanto que Jesus deixa claro, se a gente soubesse que um ladrão iria invadir a nossa casa, a gente estaria lá dentro de casa para proteger a nossa casa. Mas como a gente não sabe, a gente pode colocar cerca, a gente pode proteger a nossa casa, colocar um cachorro, mas mesmo assim pode ser que a nossa casa vai ser roubada. Assim também a nossa vida e a nossa salvação. Pode ser que a gente dure mais 20, 30, 40 anos e pode ser que a gente morra daqui a pouco. Então, quem sabe o último dia da nossa vida? Quem sabe o último minuto da nossa vida? Então, a todo momento, Jesus pode voltar para mim, para cada um dos irmãos, ou pode voltar para todos nós ao mesmo tempo. Então, a gente não sabe necessariamente o dia e a hora. E ali é um erro que dois erros. O princípio das dores. Uma interpretação errada, um checklist para prever o fim. Qual que é a interpretação correta? Jesus afirma, não é ainda o fim. Guerras, fomes e terremotos são como dores de parto, que mantêm a igreja em alerta constante, não em pânico para marcar as datas. Então, essas guerras, esses terremotos, tudo que tem acontecido, são coisas que mostram para nós, indicando aquilo que está prestes a acontecer. Não é para a gente se alarmar, não é para a gente ficar com medo, não é para a gente ficar preocupado, mas sim é para a gente se santificar cada dia mais, para que a gente chegue a essa estatura perfeita. Tanto que, conforme mostra ali, sobre essas dores de parto e para não ficar sobre esse pânico constante. Então isso nos mostra que a cada acontecimento é um acontecimento a mais para a gente se preparar e mudar então a nossa vida. E ali fala o segundo erro, um tomado e outro deixado. Muitos interpretam isso como se fosse o arrebatamento secreto dos crentes. Não que não exista o arrebatamento, a gente não sabe necessariamente o que é exatamente, se é o arrebatamento conforme falei, se é mesmo a segunda vinda de Jesus, se a gente vai passar pela tribulação, se a gente vai ser arrebatado no meio, a gente não sabe necessariamente. Mas o que muitos interpretam, acham que vai deixar um no campo e o outro vai ser tirado. Mas ali o contexto é completamente diferente, tanto que depois que ele fala que um vai ser deixado e o outro tirado, no 40 e no 41, ele começa citando sobre o caso de Noé. Fala, então, estando dois no campo, será levado, aqui fala um versículo antes, 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca, até o dia em que Noé entra na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando todos no campo, será levado um, deixado outro, estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Então, conforme mostra ali, no contexto diz Noé, os que foram levados, que nesse caso foram os tomados, foram julgados pelo dilúvio. Já os deixados significa ser salvo. A ênfase é na separação repentina pelo julgamento. E ali fala a mudança do tom, de sinais visíveis para um dia desconhecido. Sinais visíveis, a partir do verso 36, Jesus enfatiza que o dia e a hora da sua vinda são absolutamente desconhecidos. A normalidade súbita, a analogia com base em Noé. A vida continuará em uma normalidade contínua. Comiam, bebiam, casavam-se, até interrupção súbita. O foco não é a maldade, mas a normalidade da vida que será julgada de repente. Enquanto a queda de Jerusalém teve sinais de aviso, exército se aproximando, a vinda final não terá.
Então, a lógica aqui funciona basicamente sobre uma distração com base na rotina. Se a gente para pensar na época de Noé, as pessoas estavam distraídas com todos os prazeres do mundo. Eles, conforme mostra aqui, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam os casamentos, provavelmente tinham muitas práticas pagãs de oração a deuses, tinha muitas das vezes também atos que desagradam a Deus. Então eles viviam a sua prática, viviam a sua vida normalmente. Se a gente pega para nossos dias atuais, está sendo a mesma coisa. As pessoas estão vivendo normalmente, como se nada fosse acontecer, um dia após o outro, como se tudo estivesse a mil maravilhas. E a gente vê que os dias estão passando cada dia mais rápido. Cada dia mais está se encurtando esse tempo e cada dia mais está chegando esse grande dia. Então, a gente vê a comparação com os dias de Noé, como que esses dias estão se aproximando. E aqui, como os dias de Noé, a normalidade interrompida. A comparação com os dias de Noé não foca primariamente na maldade, mas na rotina da vida que continua como se nada fosse acontecer. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. A vinda final não será precedida por uma pausa no mundo. Ela irá interromper a vida normal de forma súbita e definitiva. A catástrofe não foi anunciada por sinais diários, mas pela palavra profética que foi ignorada. Então aqui, se a gente se realmente existir tudo aquilo conforme a gente acredita sobre esse arrebatamento, se for realmente dessa forma, então aqui encaixa esse ponto, que será uma tiragem abrupta, ou seja, uma tirada rápida de algo específico. Então, conforme fala que no grego significa rápido, é tirado algo bruscamente. Então, assim que será o arrebatamento, conforme muitos de nós acreditamos. Um levado e outro deixado. Repensando o arrebatamento. Interpretação popular. O levado é o crente arrebatado para o céu. O deixado fica para a tribulação. Análise com base em Noé, no exemplo em que Jesus acabou de usar. Quem foi levado, as pessoas levadas pelo dilúvio para o juízo. Quem foi deixado, Noé, a sua família, deixados em segurança na arca. E ali a gente vê a comparação dos levados pelo juízo da água, e os deixados em segurança, junto com aquela imagem que está representando Jesus na imagem. E ali a reinterpretação. Neste contexto, ser levado é ser pego de surpresa pelo juízo. Ser deixado é ser preservado. A passagem descreve uma separação súbita e final para o julgamento e não um arrebatamento secreto, pré-tribulacional. Pontos de esclarecimento. Um será levado e outro deixado. Ser levado, conforme mostra ali, conclusão correta. Ser levado para lambanei netai, no contexto de Mateus 24, significa ser levado para o julgamento. Ser deixado, apietai, significa ser poupado para o reino. É uma imagem de separação súbita pelo julgamento, não de resgate secreto. Qual é a intenção dessa mensagem central, então? Conforme mostra ali, Mateus 24 não foi dado como um mapa futuro para satisfazer nossa curiosidade ou para que possamos criar cronogramas proféticos. O propósito real é um chamado urgente e soberano à vigilância e à fidelidade. Então, antes de talvez ser interpretado de forma errada, não que diante desse slide ou dessa explicação de hoje queira dizer que não existe um arrebatamento, mas conforme mostra aqui, esse ponto específico fala sobre essas duas etapas. Então, conforme falei, pode ser que aconteça, tenha um arrebatamento, pode ser que aconteça a gente ir no meio, pode ser que a gente aconteça de ir no final. Mas a importância da mensagem é mostrar sobre essa vigilância e essa fidelidade. A gente pode ser muito bem ser fiel a Deus, mas não ser vigilante em tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala e como nós vivemos nessa terra. A gente pode muito bem ser fiel, mas não ser vigilante, ou ser vigilante e não ser fiel. Então, é um contexto para mostrar para a gente o quanto é importante a gente estar alerta a todo momento, a toda situação que está acontecendo ao nosso redor.